Olá, gente. Vamos fazer a aula 2 hoje, né? Álgebra 1, professor Paulo Pinheiro e eu como tutor, professor Gilvan Souza. Aula referente a 23 de março, aula 2 do livro, tá? Então, o que é que diz a aula 2? A meta dela é abordar relações, né? E relações de equivalência. Uma relação especial. Os objetivos: definir os conceitos de relação em conjunto e entre dois conjuntos. Enunciar as propriedades das relações e reconhecer a relação de equivalência. Ok? Isso é bem importante também. Relação é um dos conceitos mais importantes da matemática. A relação é o conceito de relação. Ele está ligado à ideia de comparação entre dois objetos de acordo com algum critério, alguma regra. Uma relação sempre envolve dois pares de elementos do conjunto, e seja R uma relação de um conjunto A, então se o elemento x está relacionado ao elemento y, escrevemos xy pertence a A, escrevemos que x se relaciona com y. E usamos x com R cortado para dizer que não se relaciona com y. Relação por pares. O par ordenado xy diz que x está relacionado a y, com x e y pertencente ao conjunto A. Essa relação é definida através de um dado subconjunto do produto cartesiano. Então temos o produto cartesiano A vezes B. Qualquer subconjunto que se relacione, temos essa relação aí. Definição. Uma relação R de um conjunto A é um subconjunto do produto cartesiano, né, de A por si mesmo, que já tinha dito anteriormente. Em resumo, a relação em um conjunto A é um dos pares ordenados xy, x pertence a. Dizemos que x satisfaz a relação ou que x está relacionado a y. Se o par xy está na relação, assim uma relação é um subconjunto de A vezes A, do produto cartesiano. Qualquer subconjunto do produto cartesiano constitui uma relação. Se R é uma relação, escrevemos que R está relacionado com y quando x e y pertencem à relação. Isto é, x se relaciona com y e somente se o par xy está na relação. Definição. Se A e B são conjuntos, uma relação de A e B é um subconjunto do produto cartesiano A vezes B. Aí as propriedades das relações, existem várias, né? Uma delas é reflexiva, ou seja, x se relaciona com x. Antirreflexiva, x não se relaciona com x. Assimétrica, que diz que se x se relaciona com y, então y se relaciona com x. A antissimétrica diz que se o x se relaciona com y e o y se relaciona com x, então significa que o x é igual a y. E por último, a transitiva, que diz que se o x se relaciona com y e y se relaciona com z, então o x se relaciona com z. E definição: seja R uma relação do conjunto A, dizemos que R é uma relação de equivalência em A quando ela tem as três propriedades aí. A reflexiva, ou seja, x se relaciona com x. Assimétrica, ou seja, o x se relaciona com y, então y se relaciona com x. E a transitiva, que se o x relaciona com y e o y se relaciona com o z, então o x se relaciona com o z. Essa relação aqui é importante gravar ela, né? Super importante esse conceito de relação de equivalência, ok? E se o A pertence a um conjunto A, chamamos de classe de equivalência de todo elemento A, denotando por A barra, ao subconjunto de todos os elementos de A que são equivalentes ao elemento A. Isto é, o conjunto A barra, x pertence a x, tal que x se relaciona com A, né? Ok? Note que o A se relaciona com A por reflexividade, né? Então o A pertence ao conjunto das classes A. Assim, uma classe de equivalência nunca é vazia, tá ok? Nunca é vazia. A proposição: seja a relação de equivalência de um conjunto não vazio e seja xy pertence a, então as seguintes afirmações são verdadeiras. Dois elementos são equivalentes se somente C estão na mesma classe de equivalência, ou seja, x se relaciona com y se somente C
eles têm a mesma classe de equivalência. Duas classes distintas são disjuntas, então a classe X é diferente da classe Y, se somente C a interseção das classes, daí é o conjunto vazio. E o conjunto A é a união das classes de equivalência da relação. Então o conjunto A vai ser o somatório, né? A união, no caso, desculpa, das classes com esses X pertencente ao A. Conjunto quociente. Conjunto quociente e partição de um conjunto. O conjunto quociente de A pela relação de equivalência tio é o conjunto das classes, né? A barra tal que A pertence a A. É denotado por P igual a A dividido pelo tio, né? Que é a mesma coisa que o A barra, né? O conjunto quociente é um conjunto de subconjuntos de A, ok? Não vazio, 2 a 2 disjuntos, ou seja, a interseção dele é vazia, tá? E cuja união é o próprio A. Pela própria definição aqui das três relações aqui importantes aqui, tá? Nesse slide anterior. Por último, tá bem aqui, né? Por último, é a partição de um conjunto. Então, os elementos, partição do conjunto seja P uma coleção cujos elementos são subconjuntos. Então, o P é formado por os elementos dele são subconjuntos de A, tá? O A pode ser finito ou infinito, né? Dizemos que P é uma partição de um conjunto A se as seguintes propriedades são satisfeitas. Então, os elementos de P não são vazios, né? Quaisquer elementos 2 a 2, partição P1 e P2 de P são disjuntos, isto é, partição P1 é diferente da partição P2 e estão em P, e implica que a interseção entre eles é vazia. E o conjunto A é o somatório, ou seja, é a união disjunta de todos os elementos de P, ok? Com qualquer partição P pertencente a P. Então aqui está um exemplo, né, de partições, que tem aqui no caso, fiz 5 partições, P1, P2, P3, P4, P5, e quando somada ao conjunto A, né, que é o conjunto das partições. Espero que tenham gostado.